A floresta amazônica é uma das poucas remanescentes e é a maior floresta tropical do planeta. Apesar de ser bastante explorada, ainda esconde sob sua densa mata segredos e histórias incríveis, como a cidade perdida de Akakor. Hoje vou apresentar tudo o que você ainda não sabia sobre esse lugar misterioso. Eu sou Ivan Lima e é um prazer receber você aqui. Mas antes de continuar, quer saber se você já visitou a loja virtual do canal Fatos Desconhecidos. Lá você encontra camisetas com estampas incríveis, feitas para os verdadeiros fãs do canal. O link está na descrição, ok? Acesse o site, escolha o seu modelo e use fatos. A área abrangida pela floresta amazônica é imensa, sendo que a maior parte encontra-se em território brasileiro. Sabemos, infelizmente, que boa parte dela é alvo de exploração madeireira e mineral há décadas, se não há centenas de anos. Em meados do século XX, as explorações só aumentaram. No entanto, não falaremos aqui da Amazônia explorada para fins comerciais, mas sim da Amazônia ainda desconhecida que só cientistas, expedicionários e indígenas têm conhecimento. Essa parte da floresta fica localizada em áreas mais isoladas, entre as fronteiras do Brasil, do Peru e da Bolívia. Várias lendas surgem dos recônditos amazônicos, que realmente mexem com o imaginário popular. Entre elas, a cidade do Eldorado, que teria sido construída totalmente em ouro maciço. O boto cor-de-rosa, que se transforma em homem e sai em busca de mulheres nas comunidades ribeirinhas. A fonte da juventude, que estaria escondida em algum lugar em meio à floresta. Até uma cidade futurística aparece entre os relatos mais loucos dados por alguns nativos. Só que, de algumas décadas para cá, os pesquisadores têm voltado sua atenção para o que poderia ser a descoberta do século. Seria uma cidade perdida no subterrâneo da floresta, chamada Akakor, protegida pelas montanhas e por um sistema complexo de túneis, que foi relatada por um homem chamado Tatum Canara. Já fizemos um vídeo contando a história deste homem, um alemão que fugiu para o Brasil por volta de 1968, deixando esposa e filhos em sua terra natal e que, de alguma forma, foi aceito em uma comunidade indígena, na qual passou a usar o nome de Tatum Canara. Foi ele quem falou sobre a cidade perdida a um jornalista alemão chamado Karl Brugger, que teria ficado fascinado com a história de Akakor. Segundo Tatum Canara, a origem de Akakor é tão antiga que chegou a ser escrita 10 mil anos antes de Cristo, ainda no período Mesolítico. Porém, nunca foi encontrada qualquer evidência de uma língua escrita na América do Sul com tal idade. Mas a história de Akakor se confunde um pouco com as lendas do Eldorado e também de Paititi, uma outra cidade na qual os incas teriam escondido todos os seus tesouros antes de desaparecerem do mapa. Ainda de acordo com Nara, seus ancestrais não andavam vestidos e não seguiam qualquer tipo de lei, mas foram visitados por seres de luz chamados primitivos mestres, que os educaram e os ensinaram a arte da arquitetura, da língua e da escrita, medicinal natural, entre outros ensinamentos. Chegou-se a cogitar que eles fossem extraterrestres, os quais, de certa forma, trouxeram os akakorianos à civilidade, por assim dizer. Os primitivos mestres teriam ajudado a construir não só Akakor, como também Canis e Acarrim. Akakor, a principal delas, era cercada por um muro alto de pedras e continha 13 enormes portões. Ela teria sido construída há 14 mil anos, na mesma época que Acarrim. Já Canis teria sido construída antes de Akakor. A cidade principal foi erguida em um vale montanhoso, na fronteira entre o Peru e o Brasil. Ela está protegida por rochas escarpadas em 3 lados, exceto ao leste, onde uma planície em declive alcança uma parte densa da floresta. Akakor possuía apenas 2 ruas principais, que dividiam a cidade em 4 partes, cada uma correspondendo aos pontos universais dos deuses akakorianos. No centro havia uma praça ampla, onde havia um enorme bloco monolítico e também ficava o grande Templo do Sol.
O monólito era visto como um tipo de portal para os deuses e tinha em cada uma das 3 cidades. Os templos eram voltados para o leste, para o sol nascente, e continham imagens de criaturas divinas, cada uma portando um bastão cuja ponta tinha a cabeça de um jaguar. Ao lado das figuras divinas, haviam escritas que contavam a origem do povo e falavam a respeito da fundação das cidades. Escritas estas que podiam ser interpretadas apenas pelos sacerdotes ancestrais do Uga Mongulala. Já o grande Templo do Sol era o mais importante edifício da cidade. Suas paredes externas eram lisas, mas perfeitamente cortadas e encaixadas. Seu telhado era aberto para que os primeiros raios do sol do dia penetrassem e alcançassem um tipo de espelho dourado. As paredes internas eram cobertas de relevos. Numa grande arca de pedra embutida, numa das paredes do templo, haviam escritas as leis dos primitivos mestres. Edifícios adjacentes ao grande Templo do Sol constituíam as instalações dos sacerdotes e de seus criados, o palácio do príncipe e os aposentos dos guerreiros. Estes edifícios tinham forma retangular e eram feitos de blocos de pedra esculpidos. Os telhados eram feitos de uma espessa camada de relva apoiada em estacas de bambu. Na época dos primitivos mestres, outras 26 cidades de pedra rodeavam Akakor, e são todas mencionadas na crônica original, segundo Tatum Canara. As maiores eram Umbaia, ou Umbaia, e Patite, na região onde hoje se estende a Bolívia. Emim, na parte baixa do Grande Rio, e Cadira, nas montanhas da atual Venezuela. Mas todas elas foram completamente destruídas na primeira grande catástrofe, 13 anos após a partida dos deuses, de acordo com o alemão naturalizado indígena. Os primitivos mestres, enquanto estiveram na região, tinham como residência 3 complexos considerados sagrados: Salazere, Tiahuanaco e Manoa. Tais locais tinham acesso proibido até mesmo para os Uga Mongulala. Ainda segundo os relatos feitos no livro de Karl Brugger, no centro desses lugares havia uma gigantesca pirâmide e uma vasta escadaria erguia-se até a plataforma onde eram feitas cerimônias e deuses que hoje são desconhecidos por nós. O edifício principal era rodeado por pirâmides menores interligadas por colunas e mais adiante, em colinas criadas artificialmente, erguiam-se outros edifícios, decorados com placas brilhantes. À luz do sol nascente, contam os sacerdotes, as cidades dos deuses pareciam estar em chamas. Irradiavam uma luz misteriosa que brilhava nas montanhas cobertas de neve. Tudo isso ainda é afirmado com convicção por Tatum Canara. No entanto, segundo ele, Akakor hoje é um sítio em ruínas. A grande estrada de pedra foi destruída e o grande templo foi consumido por cipós. As cidades tiveram de ser abandonadas, uma vez que teriam sido descobertas por bárbaros brancos, fazendo com que os acacorianos ou o povo de Uga Mongulala se refugiassem nos subterrâneos da floresta. Segundo Nara, são 13 cidades espalhadas e escondidas nas montanhas andinas. Akakor e suas cidades vizinhas foram governadas por deuses. De acordo com os relatos na crônica original e nas palavras de Tatum Canara, eles possuíam navios, ou seriam naves, mais rápidos que aves durante o voo, que podiam se mover sem o auxílio de velas ou remos, fosse de dia ou de noite. Eles possuíam pedras mágicas que os permitiam ver cidades, rios, colinas e lagos à distância. Durante milhares de anos, as habitações subterrâneas protegeram os Uga Mongulala dos seus inimigos, claro, e suportaram 2 catástrofes. Os ataques das tribos selvagens não tinham êxito contra os seus portões. No interior, os últimos homens daquele povo esperam a vinda dos bárbaros brancos, que avançarão pelo grande rio em quantidades parecidas a formigas em busca de alimento. Os sacerdotes profetizaram que Akakor seria descoberta e que nela os invasores encontrariam a sua própria imagem. Então, o círculo se fechará. Infelizmente, o jornalista Karl Brugger
foi assassinado em 1984 no Rio de Janeiro, quando havia retornado ao Brasil para se reencontrar com Tatum Canara, a fim de fazerem uma nova incursão na floresta e chegar a Acacor. Outros aventureiros que tentaram o mesmo desapareceram sem deixar qualquer pista, a não ser que tenham sido acompanhadas pelo alemão indígena. Aliás, Tatum Canara chegou a ser preso como suspeito pelos desaparecimentos, mas na falta de provas contundentes, ele foi liberado. Se a cidade realmente existe, isso ainda não foi confirmado. Se Tatum Canara está ou não inventando histórias, só mesmo Deus para saber. Quem quiser se aventurar com o alemão índio, parece ser fácil encontrá-lo na capital Manaus. Só não há garantia de encontrar a cidade ou de retornar. Quem sabe os restos da cidade ainda estejam lá, escondidos no subterrâneo amazônico. Gostou do conteúdo? Vai se aventurar por lá? Então, antes, não se esqueça do like para ajudar o canal e inscreva-se para assistir os novos interessantes assuntos. Ative também o sininho das notificações para ser alertado quando um novo vídeo for postado, ok? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!